Então, vamos lá, pessoal. A ideia dessa aula é falar um pouquinho sobre o quadro de distribuição e, em seguida, expandir isso para como o quadro de distribuição e o sistema elétrico se relacionam através dos circuitos elétricos. Então, o que vocês estão vendo aqui na frente é um exemplo de um quadro de distribuição típico, né? Obviamente, você vai ter uma diferença de escala, você vai ter quadros muito maiores que esses, muito mais complexos, com um pouco mais de elementos, mas, na essência, os quadros de distribuição trabalham da mesma forma. Então, a primeira coisa que eu gostaria de apontar aqui é o seguinte: o que forma o quadro? Você sempre num quadro de distribuição você vai ter a alimentação. No caso aqui, a gente está representando a alimentação por esses condutores que chegam no quadro. Tá? Então, por exemplo, na residência, ou até mesmo dentro de um escritório, etc., você vai ter o quadro recebendo da concessionária, né, um condutor fase, está representado aqui pelo fio vermelho, é aquele condutor que a gente pode falar de certa forma que é o condutor carregado, tá? Um condutor neutro, que a gente faz a conexão aqui no nosso barramento de neutro, a gente está representando por esse fio azul que está vindo da nossa alimentação, tá? A gente liga no barramento de neutro. E um condutor terra, representado por esse condutor verde, que está vindo por esse percurso, a gente está ligando nesse barramento aqui. Tá bom? Então, o que acontece? Tudo que a gente conectar nesse barramento aqui vai ser o nosso condutor terra. A gente tem uma aula que explica sobre terra, vale a pena dar uma conferida depois, mas significa que tudo que eu ligar nesse barramento, eu vou transformar também num terra. Então, eu posso ligar vários condutores aqui nesse barramento e levar em diferentes pontos da edificação para aterrar aqueles pontos. Mesma coisa vale para o meu barramento de neutro. Tudo que eu ligar nesse barramento, né, vai virar um neutro. A gente faz isso para montar os circuitos elétricos, como a gente vai falar mais à frente. E o condutor fase, ele tem um diferencial. Normalmente ele vai passar para um primeiro ponto de controle ou proteção, que seria, por exemplo, o disjuntor geral daquele ambiente, né? Daquele escritório, daquela edificação, daquele prédio. Tá? Então, obviamente, a gente pode falar de escalas distintas, mas sempre vai ter o condutor fase chegando nesse disjuntor geral. Observe que eu não tenho mais nada ligado aqui, eu não tenho circuitos formados ainda. A gente pode ter uma situação como essa, em que chega só uma fase, ou seja, só um condutor carregado, ou a gente pode ter uma situação como eu vou mostrar a seguir. Então agora a gente tem esse sistema, que é muito similar ao anterior, só que agora é formado por três fases chegando, né, no nosso quadro de distribuição. A gente tem aquela fase original, né, a fase 1, mas nesse caso a concessionária nos disponibilizou duas outras fases, fase 2, fase 3, conectadas a esse disjuntor agora, que é um disjuntor trifásico. Então, anteriormente a gente tinha um disjuntor monofásico, agora por trabalhar com o sistema trifásico, ou seja, três fases distintas, né, três condutores carregados com características, né, mesma tensão, mas eles têm características distintas, conectados a esse disjuntor, e todo o resto se mantém o mesmo. Obviamente, a forma que a gente vai ligar aqui nos quadros é um pouquinho distinto. Então, quando a gente fala lá de divisão de circuito e tentar balancear fase, a gente está falando de sistemas como esse. Tá? Observa que a gente não tem nada ligado a esse sistema, a gente não tem os circuitos montados propriamente dito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse sistema ele ainda não está funcional. Tá? A gente tem alimentação, ou seja, a gente tem a possibilidade de ter um sistema funcionando. Qual é o passo seguinte quando a gente tem um quadro de distribuição como esse? A gente está fazendo a ligação aqui por cima, tá? São fases distintas. E agora o passo seguinte é a gente ligar esse disjuntor geral, né, no caso trifásico, a disjuntores que fazem parte de circuitos, ou seja, disjuntores que protegem trechos específicos da edificação. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer a ligação desses dois disjuntores aqui. O que nós temos agora? Né? Agora a gente fez a ligação entre o nosso disjuntor geral, que é trifásico, que a gente tem aqui em cima, com dois disjuntores monofásicos aqui na região de baixo. Mais uma vez, a gente ainda não está ligando esses disjuntores de baixo a nada. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, essa ligação fez o quê? Esse primeiro disjuntor, estou usando cores distintas para facilitar tá, a nossa visualização. Esse disjuntor mais à esquerda, o disjuntor 1, ele está ligado na fase 1. Tá vendo? Ele está ligado nessa saída aqui do meu disjuntor geral. Enquanto meu disjuntor 2, que é esse aqui, está ligado na minha fase 2. Eu poderia ligar esse disjuntor aqui à fase 3? Poderia. Tudo depende do meu planejamento, do meu quadro de distribuição
né, de cargas que é calculado anteriormente. Então, antes de montar o nosso quadro, a gente tem que fazer um cálculo da divisão de circuitos, de equilíbrio de cargas, né, entre as fases para poder fazer essa montagem. Mas aqui a gente ilustra o que quer dizer quando a gente fala que um disjuntor está ligado à fase 1 e outro disjuntor ligado à fase 2. É exatamente o que a gente tem em tela. Vamos colocar um exemplo com mais disjuntores. Dificilmente a gente só vai ter uma situação nessa em que a gente tem um disjuntor trifásico ligado a dois disjuntores. Eu vou continuar trabalhando só com duas fases para facilitar, mas vamos ver como é que é essa ligação quando a gente tem mais disjuntores. Como é que a gente faz essa distribuição de fases entre diversos disjuntores monofásicos. Então, excelente. O que a gente tem agora é nosso sistema, né, de alimentação, nosso disjuntor geral, ligado às três fases, alimentando uma série de disjuntores. Eu vou continuar usando só a fase 1 e 2 aqui, eu não vou usar 3 para facilitar a visualização. E eu vou manter o esquema de cores. Aqui embaixo, vermelho, fase 1, preto, fase 2. Observe que agora eu estou alimentando com a fase 1 o disjuntor 1. Eu tenho um jumper entre o disjuntor 1 e o disjuntor 3, tá vendo? Que também está conectado na fase 1. Então eu tenho o disjuntor 1 e o disjuntor 3 conectados na fase 1. E eu fiz um outro jump aqui, ó, entre essa fase e essa fase, ou seja, a fase 3 e a fase 4, indicando que eu tenho o disjuntor 1, o disjuntor 3 e o disjuntor 4, todos eles ligados na fase 1. Tá? É assim que a gente faz a ligação de diversos disjuntores em uma fase usando esse recurso aqui que a gente chama de jumper. Eu estou usando aqui condutores, tá? A gente tem que tomar muito cuidado que esse condutor aqui, que alimenta os disjuntores dos circuitos, ele tem que ter uma dimensão suficiente para suportar toda a demanda da fase 1. Tá? Eu tenho que tomar cuidado para não acabar trabalhando com disjuntores finos demais, senão eu vou ter um problema. Lembrando que esse disjuntor aqui protege esses condutores, e esses disjuntores aqui vão proteger condutores que eu ainda não instalei. Tá? Então, se eu desligar esse disjuntor aqui, eu não afeto nenhum outro disjuntor, porque eu estou conectando pela parte de cima, né, por onde está chegando a minha fase. E no caso da fase 2, similar, conectei aqui nesse ponto aqui, no meu disjuntor 2, e fiz um jump para o disjuntor 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, que é esse aqui. Então agora eu tenho meu disjuntor 2 e meu disjuntor 5, né? A gente vai ver mais na frente que a gente chama de circuito 2, circuito 5, ligados à fase 2. E a gente vai distribuindo os circuitos, né, entre as fases dessa forma. Então é assim que é feito. Então é importante nesse momento a gente também mostrar como é que é um disjuntor de perto, né? Muitos de vocês nunca viu isso. Então aqui a gente tem um disjuntor como vocês normalmente veem, que é o que a gente tem ali, né? No caso aqui está de cabeça para baixo. Então aquela ligação é feita como? Se você olhar um disjuntor por cima, você vai ver que aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente tem como se fosse um anel, né? Esse anel aqui é aqui que a gente encaixa os condutores. A gente descasca a ponta do condutor e encaixa o anel ali. Em seguida, a gente faz o quê? A gente vem no parafuso aqui e a gente consegue fechar esse espaço, tá vendo? A gente vai rodando aqui, ó, e ele vai fechando, apertando o condutor. A gente tem que estar bem preso, porque se qualquer mau contato pode causar uns problemas de aquecimento, sobreaquecimento do disjuntor lá na frente. Tá? Então você consegue conectar uma série de condutores aqui para fazer esses jumpers, abrindo e fechando esse lado do disjuntor. A parte de baixo, mesma coisa, a gente tem um anel similar, que você no caso vai abrir e fechar por aqui, tá? Rodando esse parafuso aqui. Tá legal? O que é importante observar também? Esse disjuntor ele é preso num trilho dentro do quadro, utilizando esses ganchinhos que a gente tem atrás. Esse gancho, você vai ver quando você estiver olhando de frente, quando ele tiver esse plástico para baixo, ele está aberto, o disjuntor vai estar solto ali no meu quadro. Uma vez que eu encaixar no trilho, né, um encaixe simples, a gente tem um ganchinho aqui, basta você empurrar essa parte de baixo e pronto, seu disjuntor está travado. Se você quiser retirar, você coloca, né, você vem com a chave aqui e faz uma alavancazinha para abrir o sistema e facilmente você tira o disjuntor. Então a troca de disjuntor, adicionar disjuntor no quadro, é algo extremamente simples, tá bom?